Fala aí galera, beleza? Josma aqui no ser mencionado no vídeo. E galera, no vídeo de hoje eu trago para vocês alguns lutadores que eles tornaram bastante na WWE, também chamados de traíras de vez em quando. Antes de começar, claro, eu achei para vocês que deixar seu like no vídeo. Eu sei que não é no canal, se inscreva. Quando falando de um cara que trocou várias vezes de lado da WWE, fez vários heel turns, vários face turns, a gente lembra muito do nosso querido Chris Jericho, cara. O Chris Jericho, eu acho que com certeza, eu acho que ninguém melhor que ele para abrir essa lista. Porque Chris Jericho, ele é um dos, ou se não o superstar que mais trocou de lado na WWE, mais turnou na WWE. Na maior parte da carreira dele, ele ficou mais como heel, né? Os momentos dele de heel foram os momentos mais memoráveis na empresa. Mas o Chris Jericho também já foi várias vezes face. Porém, o Chris Jericho era mais aproveitado pela WWE quando ele estava como heel, né? Mas às vezes eu achava impressionante o quanto que o Chris Jericho mudava de lado. Uma pessoa menos imaginava, ele ia lá, trocava de lado, ou atacava lá o aliado dele, a pessoa que era aliada dele. Ou quando a gente menos imaginava, o Chris Jericho ia ou virava babyface. Até as face turns dele era algo completamente imprevisível. O Chris Jericho é um cara muito previsível, né? A gente via as coisas dele, as face turns e heel turns dele, e a gente não acreditava, porque era algo muito imprevisível. A gente nunca sabia quando é que ele ia trocar de lado de novo. Então é um cara que tornou várias vezes na WWE. É um cara que eu acho que na WWE ele nunca que ninguém podia se confiar 100% nele, porque o cara, uma hora lá ele podia trocar realmente de lado. E com certeza eu acho que nada melhor do que ele para abrir essa lista aqui. Aí, quando a gente fala do Chris Jericho, a gente lembra também do nosso querido Ric Flair, cara. O Nature Boy Ric Flair, eu acho que é muito associado ao Chris Jericho, pelo menos nesse ponto aí. Porque o Ric Flair é um cara que, na WWE, é um cara que a gente não pode confiar nunca nele. O Ric Flair é um cara que trocou muito de lado da WWE, fazia vários heel turns, face turns. Até mesmo se analisar bem, quando ele tava com o babyface na WWE, ele tinha tudo de heel, ele costumava roubar nos combates, mesmo estando com o babyface. Mas o Ric Flair também, ele geralmente é um cara que você nunca deve confiar 100% nele, dar as costas para ele, porque é o tipo do cara que quando menos você espera ele pode te apunhalar pelas costas. E o Ric Flair, com certeza, a gente viu até recentemente aí, quando o Randy Orton ele começou a ter um certo destaque lá no Raw, que ele começou a rivalizar com as lendas, ele trouxe um pouquinho do personagem dele de Legend Killer. Quando ele menos esperou, o Ric Flair ele se uniu ao Randy Orton. Ric Flair que até então tava lá normal, tava até conversando com algumas pessoas no backstage, aconselhando algumas lendas. Quando ele tava lá, o Randy Orton meio que rivalizando, entre aspas, com o Christian, né? Não vou dizer que rivalizou, porque não chegou em si ser uma rivalidade a ponto de ter combates. Mas ele, de certa forma, até teve uma storylinezinha com o Christian. E o Ric Flair começou aconselhando o Christian a não fazer isso, a não rivalizar com o Orton. Quando o Christian menos esperava, o Ric Flair foi e fez um low blow no Christian, né? Não é muito bem disso aí, né? Então é uma coisa que tá no sangue do Ric Flair. Até se analisar aí, às vezes já que o Ric Flair, ele traiu a própria filha, Charlotte. Então eu acho que com certeza o Ric Flair nada melhor do que ele também para ser o próximo aqui da lista, porque o cara simplesmente, ele também é o tipo da pessoa que troca muito de lado e que nunca que deve se confiar nele. Ed Guerreiro também é um nome que nunca podia ficar de fora dessa lista, né? Porque o Ed Guerreiro, ele é muito famoso na WWE, a fama dele se deve a Ed Guerreiro ser um cara que é bastante traíra, né? É um cara que costuma trair bastante. É um cara que costuma não só trair bastante, mas também roubar bastante. Aquela fama lá, aquele tipo de trapaça de certos superstars fazem hoje nem tanto, né? Mas o que os superstars fazem de vez em quando, de pegar uma cadeira, jogar na mão do seu oponente, quando o juiz vira, aí ele deita no chão e finge que ele me bateu com a cadeira e o juiz dá a desqualificação. Essa daí se popularizou muito por causa que o Ed Guerreiro fazia bastante. Até mesmo quando ele tava com o babyface, ele costumava fazer bastante. Assim como o Ric Flair, bem semelhante, o Ed Guerreiro é um cara que costumava roubar até quando ele estava com o babyface. E é um cara que ele geralmente costumava atrair bastante. Quem não lembra da traição dele lá em cima do Rei Mysterio, do tempo lá que ele vazou com o Rei Mysterio, já foi o parceiro de tag durante um período. Mas às vezes lá em que o Ed Guerreiro traiu o Rei Mysterio. Então é um cara que costumava atrair bastante. E é um cara que também costumava roubar bastante. Essa fama aí de roubo, aquele tipo de roubo lá que eu falei anteriormente, de cadeiras, é uma coisa que o Ed Guerreiro
ele que tornou isso muito popular na WWE. O Vibra Randy Orton com certeza não podia ficar de fora dessa lista, porque o Randy Orton, se tem uma coisa que está no personagem dele, é trocar de lado várias vezes. Até porque o Randy Orton é um cara que ele nunca foi um face na WWE, né? Vamos ser sinceros que o Randy Orton nunca foi face. Ele chegou a ser twinner algumas vezes. Um twinner não necessariamente é um babyface, mas na maior parte aí o Randy Orton, ele tem atitudes de heel, né? E o Randy Orton é uma coisa que tá no personagem dele, é um cara que ele dificilmente tem aliados. Ele até tem, mas no final ele vai acabar traindo esse aliado. Então é uma coisa que tá no personagem do Randy Orton. E com certeza é um cara que já trocou várias vezes de lado na WWE, traindo várias vezes seus aliados, aliados que ele teve. Os poucos aliados que ele teve, né? Porque o Randy Orton, na maior parte na WWE, ele ficou carreira solo. Ele começou a ter destaque lá no Evolution, mas a partir do momento que ele se aprova da Stable, na maior parte da sua carreira ele ficou mais na carreira solo. Uma vez ou outra ele fez parcerias com caras como Edge ou como Chris Jericho. Caras que esse que diga-se ele até traiu depois, né? Mas o Randy Orton é um cara que ele dificilmente teve aliados, porque os poucos que ele teve ele costumava trair no final. Também temos aqui na lista o The Game Triple H, cara. O Triple H é um cara que com certeza ele já trocou de lado várias vezes na WWE, principalmente nos tempos dele da Attitude Era. Na verdade é que o Triple H ele começou a ter destaque na WWE, começou a ser o Triple H que conhecemos mais nos tempos dele da Attitude Era, porque o Triple H naquele tempo lá ele começou a ser um cara mais líder, ele começou a liderar mais as coisas. Porque anteriormente o Triple H ele não era bem um líder, ele era um cara que ele tinha imponência que ele teve, que a gente conhece, que a gente costuma ver do Triple H e que a gente vê hoje no NXT ou nas stables que ele já foi líder. Então o Triple H, muitas dessas coisas foram advindas das vezes que ele trocou de lado, das pessoas que ele já traiu, das pessoas que ele já se aliou. O Triple H, principalmente no tempo da Attitude Era, né? Como eu falei anteriormente, ele trocou bastante lá naquele período lá. Já aconteceu, por exemplo, no SummerSlam lá, no envolvimento que causou a formação da autoridade, onde o Triple H ele se unia ao Randy Orton para ajudar o Randy Orton a fazer o cashinho do Daniel Bryan, onde a gente tem o nascimento da autoridade, aquele que foi um dos grandes plot twists que a gente teve na WWE. Não só essa, eu estou citando isso aí só como exemplo, mas teve muitas outras vezes. Então com certeza o Triple H, eu acho que ele não podia ficar de fora dessa nossa lista aqui. Falando de um exemplo um pouco mais recente, a gente tem o Seth Rollins, cara. O Seth Rollins, eu acredito que não podia de jeito nenhum ficar de fora dessa lista, até porque é um cara que ele tem fama de ser bastante traíra, um cara que costuma bastante mudar de lado. Eu acho que o melhor exemplo é aquela vez lá em que o Seth Rollins estava com o Shield, que foi, no caso, a primeira trairagem dele, e foi a trairagem dele que foi um grande plot twist, né? O Shield que estava em grande fase, estava vencendo todo mundo, estava uma grande fase, e aí o Seth Rollins vai, trai o Shield e entra para a autoridade. E também a gente teve aí um dos mais recentes, o caso em que o Seth Rollins, ele traiu alguns aliados dele, e também a vez lá em que o Seth Rollins se tornou heel lá, rivalizando com o Kevin Owens, né? Lembrar muito bem disso aí. Então o Seth Rollins é um dos casos aí mais recentes que a gente tem, de caras, de lutadores aí que são bastante traíras. Os lutadores costumam turnar bastante na WWE e costumam muito mudar de lado. E para fechar aqui a lista principal, que teremos uma menção honrosa, eu vou colocar o gigante Big Show. O Big Show, eu acho que é consenso aí para a maior parte dos fãs que o Big Show é um cara que ele costumou virar casaca muito na WWE, trocar bastante de lado. Eu particularmente já perdi a conta das vezes que o Big Show já traiu vários superstars. Principalmente superstars como John Cena. John Cena eu acho que foi uma das grandes vítimas de traições do Big Show. Eu lembro que o Big Show atraiu o John Cena uma vez, no período que o John Cena ele estava em um combate com o John Laurinaitis, quem é da geração esportativa deve lembrar muito bem. Quando o Big Show foi lá, traiu o John Cena e fez com que o John Cena fosse derrotado pelo John Laurinaitis. Também teve naquela vez que ele traiu o John Cena no Survival Series, no Team Authority contra o Team Cena, onde ele traiu o Team Cena, fez com que o John Cena fosse eliminado, deixou o Dolph Ziggler lá sozinho contra 3 ainda que sobraram do time da autoridade, entrou para a autoridade. Essa daí quem é da geração Fox Sports deve lembrar. E fora outras vezes também. Na verdade que o Big Show ele costuma trair bastante, ele costuma trocar muito de lado em Survival Series, né? Ou quando a gente tá tendo essas coisas de combate de brands, ele costuma muito trocar de lado. Eu lembro que teve uma vez que ocorreu no Bragging Rights, que o Big Show ele tava no time do Raw
E quando o time do Raw tava pra vencer lá, ele foi e traiu o time do Raw pelo time do SmackDown. Também aconteceu do Big Show ele trair, eu não lembro qual foi bem o time que ele estava, mas ele traiu esse time pela ICW. E ele acabou mudando para a ICW, né? Trocou a brand dele que ele estava pela ICW. Se não me engano foi o Raw que ele estava. Então o Big Show é um cara que ele costuma trocar muito de lado, costuma virar muita casaca. É um dos grandes traíras que a gente tem na WWE. Ele já turnou de lado várias vezes. Então acho que com certeza o Big Show não é melhor do que ele para fechar aqui a lista principal. Aí com menção honrosa eu vou colocar o Guerreiro Celta Sheamus. Eu tô colocando o Sheamus aqui na menção honrosa porque ele é um cara que nem sempre é um cara que costuma tornar heel ou tornar face. Já faz um certo tempo que o Sheamus está como heel. Teve aquele caso lá dele fazendo aquela heel turn entre aspas em cima do Drew McIntyre, mas que eu nem considerei heel turn porque pra mim o Sheamus ele nunca que deixou de ser um heel. Ele só tava fingindo que ele tava como face, mas na realidade o Sheamus não tinha deixado de ser heel. Então pra mim aquilo ali eu não considerei como uma heel turn. Mas o Sheamus ele não é um cara que costuma muito tornar heel ou tornar face, mas o Sheamus já teve fases de face, de heel. Na maior parte da carreira dele ele teve como heel. E é um cara que eu tô colocando aqui na menção honrosa porque é um cara que costuma ser traíra, né? A gente viu aí recentemente, eu acho que o caso mais recente, a gente tem o caso aí do Drew McIntyre. Às vezes aí que o Sheamus traiu o Drew McIntyre, se fez amigo dele para depois atacar ele. E tem aquela vez lá em que, no retorno dele na WWE, umas vezes aí que o Sheamus retornou em que ele meio que traiu o Superstars, ele fez que ia ajudar e acabou meio que traindo, né? E a gente teve naquela vez lá o caso com o Daniel Bryan e o Dolph Ziggler. Aí depois a gente teve o caso lá com o Chad Gable, né? Que tá com o personagem de Short G. Então o Sheamus eu tô colocando ele aqui na menção honrosa, porque apesar de que não é tão frequente quanto os que estão na lista principal que eu falei, mas é uma coisa que aconteceu já e é uma coisa que tá no sangue do Sheamus, então eu tô colocando ele aqui na menção honrosa para não ter que deixar ele de fora aqui da lista. Aí para fechar aqui a menção honrosa eu vou colocar o Edge. O Edge, que apesar de que não teve em si tantos momentos que o Edge traiu alguém, a gente teve mais momentos em que o Edge ele fugiu, né? Até porque tá no rio do Edge ele ser um cara que fugia de certas pessoas e um cara que também trapaceava muito, mas tem algumas vezes que o Edge chegou a trair alguns aliados dele. Então eu vou colocar ele aqui só para fechar a menção honrosa mesmo.